Bom, gente, vale comentar, está aqui com ele, o deputado estadual Diego Castro, aqui no evento, aqui em Juazeiro. Eu queria que você fizesse uma avaliação aqui do evento em Juazeiro da Bahia. Bom, primeiramente, um abraço a todos que acompanham o Vale Comentar, né? Sou um espectador e telespectador aí ativo do Vale. E dizer que hoje foi uma oportunidade da gente reorganizar a direita, né? A gente já vinha fazendo esse trabalho desde o início do nosso mandato, onde eu prometi que eu não iria negar em nenhum momento as nossas bandeiras, os nossos valores. Tenho dito isso de maneira bem clara, né? Não escondo o que eu penso. Eu sou um soldado de Jair Messias Bolsonaro na Bahia, né? Minhas bandeiras: Deus, Pátria, Família, Liberdade. Nós temos um compromisso com a fé cristã acima de tudo, a defesa das liberdades, né? O empreendedor, o setor privado, a liberdade econômica principalmente, a defesa da propriedade. Juazeiro é um polo aqui natural da fruticultura, mas essa terra precisa do devido reconhecimento que ela merece. Visitei agora, falando em economia, o distrito industrial, onde tive uma reunião mais cedo com industriários aqui, né, empresários, que relataram as dificuldades que o setor enfrenta, né? Esse distrito, se ele for bem cuidado, não só eu falo de infraestrutura, mas no combate à burocracia que existe por parte do Estado para isso aqui se desenvolver, né? Rapaz, essa terra aqui vai ter um boom de investimentos como nunca viu antes na história, né? Então, existem ferramentas para isso, existem equipamentos para isso, mas algo maior, né? O povo precisa tomar as rédeas para que a gente promova as mudanças necessárias para que as realidades que a gente aí desejam aconteçam. E eu falo do quê? Da missão que temos agora 26. Temos a oportunidade de mudar um governo que vem dando errado há 18 anos. A gente olha aqui para o lado, Petrolina, parece que o sol que brilha lá não brilha aqui, parece que Juazeiro estagnou no tempo. A gente está falando aqui de dois estados que têm praticamente dentro desse perímetro o mesmo perfil, mas lá houve vontade política, diferentemente daqui da Bahia, né? Então, temos que tirar o PT do poder, né? Infelizmente, essa linha de governo anti-cidadão de bem, anti-liberdade econômica, que persegue empresário, persegue iniciativa privada, persegue aí as bandeiras que mantêm uma sociedade saudável de pé. Se essa linha aí continuar, a gente não tem muito sucesso. A Bahia vai para o cenário de terra arrasada, né? E aqui hoje nessa missão de reorganizar a direita, aqui com o Chico Bito, com Israel, Joedson, né? Com tantos outros representantes, pessoas que me ajudaram na eleição passada, né? Eu tive aqui em Juazeiro quase 1.000 votos, até prestando contas, né? A gente destinou para cá, para Juazeiro, uma emenda de R$220 mil voltada para a saúde, né? Que vai ser revestida aí para equipar UBS e centros odontológicos. Enfim, mesmo sendo de oposição, não estou olhando a cor da bandeira na hora de fazer aí as tarefas, né, de ajudar no social. Deputado, a outra eleição, a direita derrotou o PT aqui em Juazeiro. Como é que você vê agora para 26, sendo que a ex-prefeita Suzana Ramos não teve êxito na sua eleição? Como é que você vê agora, sendo que o prefeito é de esquerda? Como é que você está vendo essa posição? Olha, eu gosto sempre de dizer, né, que independente do mandatário, a gente sabe que na Bahia funciona dessa forma, né? Os prefeitos têm um peso muito grande, principalmente nas eleições gerais. Mas o que eu tenho acompanhado nos últimos dias, né, é uma mudança de mentalidade, ainda por mais tímida que seja, mas que vai ter um grande impacto nessa eleição de 26. O povo está entendendo que nenhum político é dono do seu destino, é dono da sua vontade, né? Eu acredito que Juazeiro vai surpreender positivamente na eleição de 26. Isso passa por organização de base, como a gente está vendo aqui, né? São reuniões como essa, com lideranças, com pessoas que são multiplicadoras, né? Está preocupado com número, com quantidade, preocupado com qualidade. Pessoas que entendem o recado, que vão ali estrategicamente para os seus redutos nos campos de batalha e comece a promover a mudança. Eu acredito que a esquerda venceu porque faltou, por parte daqueles que se levantaram dizendo como direita, né, uma postura mais firme, né? Eu não considero a ex-prefeita Suzana, embora tenha um excelente relacionamento com o Jordávio, amigo nosso
de Assembleia Legislativa, né? Mas eu não vi um perfil de direita, eu vi um perfil mais ali voltado ao centro, né? E é o que eu vejo um cenário parecido para 26. A gente precisa ter uma assimilação de postura, né? A direita precisa ser ouvida dentro do processo. Eu falo do processo de eleição de Estado, onde eu tenho rodado, eu tenho escutado do pretenso candidato, das pessoas que ali de fato são lideranças da direita, né? O que eu tenho mais escutado é que elas não estão participando do processo de construção de uma candidatura de oposição. Isso é preocupante, né? Então a gente tenta fazer esse papel de intermédio na missão, porque eu entendo que acima de tudo está a nossa terra. A gente tem um inimigo maior, que é o PT, e precisamos tirar ele do poder. O senhor que é o defensor da segurança, como é que você está vendo a segurança da Bahia? O senhor que designou uma viatura blindada, não foi? Sempre blindada para Santo Antônio de Jesus, não fez? Isso, Santo Antônio de Jesus. Como é que você está avaliando a segurança da Bahia? Olha, na verdade, respondendo a questão da viatura, né, foi parte dos investimentos que nós fizemos com as nossas emendas parlamentares. Fui deputado campeão de recursos da segurança, foram quase 2,5 milhões, mesmo sendo de oposição, né? A gente está preocupado em resolver o problema maior que toca a todos os baianos, que é a insegurança. E a Bahia passa por uma crise de segurança pública. Por quê? Porque temos uma linha de governo que preferiu adotar, aliás, ideologicamente, é adepto da postura governamental e gerencial de que o bandido, ele tem que ser tratado como o próprio governador já disse, ainda que ele diga que não disse, ele disse sim, com amor e carinho, né? E a gente vê o quê? Cidadão de bem preso em casa, as forças de segurança perseguidas pelo próprio Estado e o bandido solto na rua sendo tratado a pão de ló. A gente tem exemplos aí de como se resolve o problema, como aconteceu no Rio. Quem quer fazer, faz, não fica jogando para a mão de um, para outro, procurando historinha bonitinha, né? E a Bahia chegou nessa crise do estado mais violento do Brasil. Juazeiro figura entre as 5 das 10 cidades mais violentas da Bahia. E a Bahia tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. Ou seja, Juazeiro está entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Então, isso passa por uma mentalidade de governo, né, que, como eu falei aqui, pune o cidadão de bem, pune quem pode resolver o problema, as forças de segurança. E eu falo o quê? De tratamento ao material humano. A polícia carece de salário, carece de uma valorização na carreira. Eu falo das polícias em gerais, né? A militar, a civil, a penal, os agentes de segurança, né? Temos metade das nossas iniciativas voltadas para as forças de segurança, né? Metade dos nossos projetos na Assembleia, principalmente a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo. Tem um dos piores salários do país, né? Polícia Civil aí, pessoas que ali passaram em um concurso para trabalhar em nível superior, recebendo salário de nível médio. Como é que tem estímulo para desenvolver uma atividade? E aí reflete nisso, você vê sucateada, taxa de elucidação na Bahia 13%, uma das piores do Brasil. Enfim, tudo isso passa pela mentalidade, pela índole de governo. Se a gente não mudar, vamos continuar descendo ladeira abaixo, e 26 o povo baiano, tenho certeza, vai dar um basta nessa situação. Me diga uma coisa, como é que você está vendo essa indicação do presidente Lula, né, indicando o Messias para o Supremo Tribunal? Completamente imoral, absurda, né? Não vejo ali uma qualidade de um ministro de Supremo Tribunal Federal para o momento em que o país vive, né? Eu vejo alguém que vai se exercer um papel programático, ideológico. A justiça precisa de julgadores, principalmente a mais alta corte, imparcial. A gente está vendo aí o ativismo judicial tomar conta, prejudicando o Estado democrático de direito, ali a separação de poderes. Esses poderes, como reza lá o artigo 2º da Constituição, eles têm de ser harmônicos, sim, mas independentes. E o que a gente vê é o judiciário a todo momento, né? Quando o Bolsonaro era o nosso presidente, interferindo no poder executivo, onde você não vê isso com o governo Lula. É engraçado, né? Mas interferindo no judiciário, porque tem no legislativo, porque sua maior base ali é uma base conservadora, é uma base anti-governo. O governo perdeu ali o controle do Congresso e utiliza da judicialização para se manter, porque é um governo que está aí nos seus últimos suspiros, um governo que enganou o povo, que cometeu um dos maiores estelionatos eleitorais da história, o presidente Lula. A promessa, por exemplo, de picanha, nem abóbora chegou direito, né? A cervejinha nem água o povo está tomando, enfim.
isso, essa indicação, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que vai piorar a situação da crise institucional em que vivemos, e pior, quem perde com isso é a sociedade. Porque com essa composição que a gente tem de ministro supremo, estamos vendo ser desrespeitado garantias da sociedade, que são fundamentais e constitucionais, que é o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como estão fazendo aí com Jair Bolsonaro. Me diga uma coisa, para finalizar, o PL vai apoiar a Semineto? Olha, a conversa que rola entre os caciques, né, que é conversado lá em cima, é que sim, caminha para a união de oposição. Mas eu quero aqui lembrar mais uma vez, nenhuma construção política passa por decisões aí únicas, exclusivas. A política mudou muito, né? Acabou aquele tempo da política coronelista, ferro e a fogo. PL existem expoentes que precisam contribuir com esse processo. Eu falo, tenho eu, deputado estadual, que não estou participando desse processo, claro, estou seguindo minha caminhada, né? Tenho meu compromisso com Jair Bolsonaro, vou defender a bandeira do meu partido, serei contra o PT, mas eu quero ouvir o que é que esse outro projeto que quer o apoio da direita, que se vende como principal projeto de oposição ao governo do Estado, ele tem de mostrar quais são suas diferenças com essa atual lei de governo, porque o que a gente viu na eleição passada foi o mesmo discurso do atual governo que está aí, né? Discurso econômico parecido, um discurso no tocante às bandeiras sensíveis para a direita, né? Como, por exemplo, o livre mercado. Qual vai ser o tratamento, por exemplo, dado aos empresários, né, ao setor privado no futuro governo? Vai ser como foi, que aconteceu em Salvador, o empresário foi perseguido? Então, são coisas que precisam ser pontuadas agora. Porque a gente está num afã, no desespero de mudar de governo. Eu quero sim, vou trabalhar para que o PT caia, mas, além disso, depois que o PT cair, teremos um novo dia de reconstruir a Bahia. E qual será a índole desse projeto que vai reconstruir a Bahia? Então, isso é muito importante. Isso passa pelas lideranças que estão diariamente. Tem vereadores em Salvador que precisam participar do processo, tem demais deputados, colegas que precisam participar do processo, e eu tenho certeza que muitos deles não estão tendo a oportunidade de opinar. Então eu sinto uma falta de um diálogo, isso é preocupante, porque mal se pretende vencer o governo, mal vencer o governo já está dessa forma, imagine lá na frente. Se eu como deputado estou passando por essa aprovação, o que dirá a nossa sociedade, né, o nosso povo de direita conservador que querem não abrir mão dessas pautas, assim como eu, né? Qual espaço elas vão ter para influenciar, para que essas bandeiras sejam ali revestidas em plano de governo, no eventual futuro governo. Então, o PL caminha para esse apoio, mas mais do que um apoio partidário, precisa ter um apoio orgânico. E esse apoio orgânico vem por via desse diálogo e dessa construção paritária aí com seus representantes, né, de uma futura agenda de governo e agora uma futura agenda eleitoral. É isso aí. Se tem Vale Comentar, tem conteúdo. Valeu.